O nome Papa Leão tem uma origem importante na história da Igreja. Vamos falar sobre isso. Você já se perguntou por que um Papa escolheria se chamar Leão? Não é um nome qualquer. Não é um nome comum. E muito menos é um nome escolhido por acaso. Na história da Igreja Católica, os nomes papais carregam não apenas memória, mas mensagem. E quando o novo pontífice subiu a sacada da Basílica de São Pedro e anunciou que seria chamado Leão XIV, o mundo inteiro parou. Alguns sorriram. Outros se assustaram. Muitos não entenderam. Mas o nome Leão tem um peso que poucos ousariam carregar. E é por isso que esse vídeo vai te mostrar algo que quase ninguém percebeu sobre esse Papa, e sobre o que ele realmente quis dizer ao escolher esse nome. Mas antes, se você é novo aqui, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Aqui, a gente mergulha fundo onde a grande mídia só arranha a superfície. Leão. Um nome que evoca força, realeza, combate, coragem. E ao mesmo tempo, tradição, doutrina, firmeza. Na longa fila dos mais de 260 papas da história, só 13 haviam usado esse nome até agora. E o último, Leão XIII, eleito em 1878, ficou conhecido como Papa dos tempos modernos. Um homem que enfrentou o avanço do comunismo, do liberalismo desenfreado e do laicismo crescente na Europa. Ele escreveu a famosa encíclica Rerum Novarum, defendendo os direitos dos trabalhadores, quando ninguém mais da elite da Igreja se atrevia a falar de pobreza com seriedade. Ou seja, o nome Leão não é um adorno. É uma declaração. Uma forma de dizer ao mundo: eu venho para enfrentar os conflitos. Com autoridade, com firmeza, com coragem pastoral. Mas o novo Papa, ao escolher ser o Leão XIV, fez mais do que retomar um nome antigo. Ele reconectou a Igreja com uma linhagem específica de papas guerreiros, não no sentido das armas, mas no sentido das ideias. Voltemos ainda mais no tempo. No século V, Leão I, o Grande, enfrentou ninguém menos que Átila, o Huno. Sim, aquele mesmo. O guerreiro bárbaro que aterrorizava a Europa. Foi Leão, um papa desarmado, que saiu de Roma para encontrar o conquistador e o convenceu a recuar. Sem batalhas. Sem violência. Com palavras, coragem e presença espiritual. Aquele momento não foi apenas uma vitória diplomática. Foi o nascimento de uma ideia. Que o Papa não é apenas um chefe religioso, mas um protetor da civilização, da fé, da humanidade. E agora, séculos depois, um novo Papa escolhe o mesmo nome. Mas por quê? O mundo moderno não tem mais invasores com espadas, é verdade. Mas tem ideologias destrutivas, guerras de cultura, crises de fé e um povo católico fragmentado. Ao se chamar Leão XIV, o Papa está dizendo: estou pronto para enfrentar os desafios que ameaçam o coração da Igreja. E faço isso com o espírito dos grandes. Dos que não recuam. Dos que não se dobram à conveniência. Essa escolha não foi estratégica apenas para dentro do Vaticano. Ela foi pensada para fora. Para o povo. Para os jovens. Para os católicos desiludidos. Porque todo nome é uma mensagem. E o nome Leão carrega uma só. Eu vim para lutar. E tem mais. Muitos esperavam que ele fosse escolher um nome como João Paulo III, Francisco II, Bento XVII. Nomes ligados a papas mais recentes, mais diplomáticos, mais suaves. Mas ele quebrou essa expectativa. O novo Papa quis deixar claro que este não será um pontificado de manutenção, mas de ação, de reformas, de enfrentamentos. E isso ficou ainda mais evidente em seus primeiros pronunciamentos, em sua postura diante dos escândalos, e na forma como tem reagido a temas delicados, como o papel da mulher na Igreja, os casos de abuso e a relação com a modernidade. Tudo isso forma um quadro. E esse quadro tem um nome gravado no centro: Leão XIV. Se você está assistindo até aqui, comenta. Esse nome tem poder. E tem mesmo. Porque além da força histórica, há também uma força bíblica. Na Bíblia, o leão é símbolo de autoridade, de vigilância, de realeza divina. Cristo é chamado de o leão da tribo de Judá. E não é coincidência que o novo Papa, ao escolher esse nome, tenha dito em sua primeira missa: ser Papa não é exercer domínio. É guardar o rebanho com a força de um pastor, com a coragem de um leão. Essa frase passou despercebida por muitos. Mas agora você entende o que ele quis dizer. Esse nome é uma armadura. É uma missão. É um aviso. Este Papa não será tímido. Não será omisso. Não será neutro. Ele veio para deixar marca.
E se a história confirmar os sinais que estamos vendo, Leão XIV pode se tornar um dos papas mais decisivos do nosso tempo. Se você quer entender como esse nome está influenciando as decisões mais ousadas da Igreja desde sua eleição, fica com a gente nos próximos minutos. Vamos falar sobre os impactos concretos desse pontificado, os temas que ele já está enfrentando, e o que esperar dos próximos passos de Leão XIV. Quando um novo Papa é eleito, há uma pergunta que sempre surge no mesmo instante: qual será o nome dele? Mas poucas vezes essa pergunta causou tanto impacto quanto quando foi revelado. Leão XIV. A escolha ecoou como um trovão nos corredores do Vaticano e nas redações do mundo inteiro. Afinal, fazia quase 150 anos que ninguém ousava adotar esse nome. E entre os cardeais, havia uma regra silenciosa: não se toca nos nomes fortes. Aqueles que carregam peso, história, autoridade. Mas ele tocou. E ao tocar, mexeu com toda a estrutura simbólica da Igreja. Porque um Papa que escolhe se chamar Leão, no mundo atual, está declarando algo muito maior do que parece. Ele está dizendo que não veio para ser um administrador, mas um combatente. Não é segredo para ninguém que o nome escolhido por um Papa é sua primeira decisão oficial como pontífice. É um gesto pessoal, livre, mas altamente político e espiritual. É com esse nome que ele vai assinar encíclicas, canonizar santos, convocar concílios. É esse nome que ficará nos livros de história. E mais ainda, é esse nome que, no fundo, revela a alma do seu pontificado. Então por que não João? Por que não Francisco II? Por que não Bento XVII? Porque Leão XIV quis deixar claro: este é um novo tempo. Um tempo que exige posicionamento, clareza, firmeza. E acima de tudo, coragem. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o like aqui embaixo, comenta o que achou da escolha do nome e compartilha com alguém que ama estudar história da Igreja. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo no impacto que esse nome está causando dentro do próprio Vaticano. No alto escalão da Cúria Romana, o nome Leão provoca mais do que respeito. Ele provoca memória. Os papas que levaram esse nome foram figuras duras, muitas vezes incompreendidas, mas que deixaram marcas inapagáveis. E ao adotar esse nome, o novo Papa coloca sobre si uma herança exigente. Pense em Leão I, o Grande, que enfrentou heresias, defendeu a doutrina da encarnação de Cristo com punhos firmes e palavras precisas. Pense em Leão III, coroando Carlos Magno e moldando a união entre Igreja e Império. Pense em Leão XIII, que desafiou o liberalismo econômico e levantou a voz pelos pobres. Ou seja, o nome Leão carrega uma missão: proteger a verdade, confrontar o erro, liderar com autoridade. E é exatamente isso que Leão XIV parece querer sinalizar. Desde sua primeira homilia, os sinais estão sendo dados. Ele falou sobre a Igreja que perdeu o medo de dizer a verdade. E sobre os lobos que se disfarçam de pastores. Ele falou em tom firme, direto, sem rodeios, e isso incomodou. Incomodou setores da mídia, incomodou bispos de países ricos, incomodou até parte da diplomacia vaticana. Mas para muitos católicos, especialmente os mais simples, os mais esquecidos, os que estavam cansados de discursos vazios, esse tom foi como um sopro de renovação. Nos seminários, nos mosteiros, nas paróquias, o nome Leão XIV virou símbolo. Jovens padres comentam: é como se a Igreja voltasse a se lembrar de quem ela é. Religiosas dizem: esse nome resgata nossa identidade. E bispos da América Latina afirmam que essa escolha é uma resposta à crise da fé que assola o mundo ocidental. Porque, sim, o nome Leão fala mais do que 1000 discursos sobre sinodalidade ou diálogo. Ele fala de uma autoridade que não se desculpa por existir, de uma fé que não tem vergonha de si, de uma Igreja que não foge dos seus princípios, mesmo que isso custe o aplauso do mundo. E aqui está o ponto mais importante. Leão XIV não escolheu esse nome por nostalgia. Ele não quer reviver um passado. Ele quer reconstruir o futuro. Com a coragem dos antigos, sim, mas com os olhos voltados para frente. E isso se reflete nas atitudes concretas. Convites para revisar a formação sacerdotal. Sinais de abertura para uma Igreja que combata a tibieza. E uma ênfase cada vez maior em moral, verdade e clareza pastoral. Alguns dizem que esse nome foi uma provocação. Outros dizem que foi uma profecia. Mas uma coisa é certa: foi uma escolha calculada. E cada vez que ele aparece em público, cada vez que assina um documento, cada vez que pronuncia um discurso, o nome Leão XIV está lá, gravado. Como uma espada. Como um chamado. Como uma lembrança de que este pontificado não será neutro.
Se você quer entender o que mais esse nome pode nos revelar sobre o estilo e a missão de Leão XIV, fica com a gente. Nos próximos minutos, vamos falar sobre como o nome Leão está influenciando decisões internas no Vaticano, a reação de outros líderes religiosos e o que o próprio Papa já sinalizou sobre os próximos passos da Igreja sob sua liderança. As manchetes diziam apenas: novo Papa eleito. Mas nas entrelinhas, havia algo muito maior em jogo. O nome anunciado não era apenas uma formalidade. Era uma ruptura. Leão XIV. Imediatamente, a imprensa tentou entender a origem da escolha. Alguns analistas apontaram para Leão XIII, outros voltaram ainda mais no tempo. Mas poucos perceberam o impacto real dessa decisão. Porque, nos bastidores do Vaticano, o nome escolhido por um Papa é recebido como um código. Ele comunica. Ele define. Ele orienta. Não apenas a imprensa, mas os cardeais, os teólogos, os diplomatas, todos tentam decifrar o que aquele nome vai significar para os próximos anos da Igreja. E no caso de Leão XIV, o recado foi entendido imediatamente. A Igreja está entrando em uma nova era. Não necessariamente mais dura, mas mais clara. Não mais radical, mas mais decidida. Um tempo em que relativismo, ambiguidade e confusão deixariam de ser tolerados como estilos de gestão pastoral. E o nome Leão deixou isso evidente. Sim, a ternura no jeito como o Papa fala. Mas a força nas entrelinhas. A precisão teológica. Há uma consciência de que o rebanho está disperso, e que o pastor precisa levantar a voz. Leão não é apenas símbolo de autoridade. É símbolo de presença firme no meio da crise. Dentro da Igreja, essa escolha de nome foi sentida com intensidade. Dioceses que vinham sofrendo pressões por silêncio começaram a se manifestar. Bispos que estavam isolados por manterem a doutrina tradicional ganharam fôlego. Religiosos que há anos vinham alertando sobre o risco de uma fé diluída, agora veem um sinal vindo de Roma. Não, vocês não estavam sozinhos. Esse Papa não quer uma igreja popular, quer uma igreja fiel. E, ao mesmo tempo, uma igreja que dialogue com o mundo, sem perder sua alma. E tudo isso se resume em um nome: Leão. Fora da igreja, a escolha também não passou despercebida. Jornais europeus questionaram se o novo Papa representaria um retrocesso. Veículos progressistas tentaram minimizar a importância do nome. Mas, ao longo das primeiras semanas de pontificado, ficou claro que o nome não foi um aceno à extrema rigidez, mas sim à clareza. Leão XIV tem falado com firmeza, mas com respeito. Tem enfrentado temas difíceis, mas com misericórdia. E isso, para muitos, é justamente o que estava faltando. Alguém que não confunda caridade com covardia. Em homilias discretas, entrevistas breves e audiências privadas, ele foi deixando pistas. Disse que a Igreja precisa de espinha dorsal. Disse que amar não significa omitir a verdade. E disse que o rebanho precisa confiar que seu pastor sabe para onde está conduzindo. Cada uma dessas frases ganhou força porque partia de alguém que escolheu se chamar Leão. Um nome que não admite hesitação. Um nome que vem com uma expectativa embutida. E ele tem respondido à altura. Na América Latina, o nome foi recebido com entusiasmo. Há décadas, boa parte do clero latino-americano vinha sendo deixado à margem. Mas Leão XIV rapidamente demonstrou que conhece a realidade local. Sabe das dificuldades das periferias. Entende que o continente ainda é o coração católico do mundo. Escolher um nome forte foi, também, uma forma de recuperar a dignidade e o protagonismo das igrejas que foram silenciadas por muito tempo. Jovens católicos também reagiram com surpresa. A maioria esperava um nome mais leve. Mas nas redes sociais, o que se viu foi outra coisa. O nome Leão virou tendência. Criaram memes, sim, mas também criaram orações, artes, reflexões. Um sinal de que, mesmo em tempos de ironia e superficialidade, a autenticidade ainda fala alto. E mais do que isso, as pessoas querem saber o que o Papa vai fazer. O nome gerou expectativa. Gerou esperança. Gerou, até, temor, nos que torcem para que a Igreja continue neutra, apática ou submissa aos ventos do mundo. Mas Leão XIV não veio para agradar. Veio para pastorear. E como todo bom pastor, vai usar o cajado quando necessário. Com amor. Com prudência. Mas sem medo. Esse é o impacto real da escolha do nome. Uma igreja que volta a ter voz. E não apenas voz no sentido institucional, mas voz profética. Uma igreja que, ao dizer não, está amando. E que, ao se manter firme, está cuidando.
Se você ainda está com a gente, comenta aqui embaixo. Coragem é tradição viva. E prepara o coração, porque nos próximos minutos, vamos explorar a história por trás dos papas anteriores que também se chamaram Leão, e como essa linhagem influencia diretamente o que o atual pontífice pode fazer nos próximos meses. Na tradição da Igreja, não existem nomes escolhidos à toa. E quando um papa adota um nome que carrega uma herança pesada, ele não está apenas prestando homenagem ao passado, está invocando um legado. E isso ficou claro desde o primeiro instante em que Leão XIV se apresentou ao mundo. Mas o que significa, exatamente, essa herança? Para compreender o que está por trás desse nome, é preciso voltar aos outros 13 papas que também se chamaram Leão. E especialmente a 3 deles. Leão I, chamado de o Grande, não por acaso. Ele viveu num tempo de ameaças internas e externas à Igreja. Enfrentou heresias teológicas, e fora das muralhas de Roma, os temidos hunos. Foi ele que saiu da segurança do Vaticano para encontrar Átila, sem armas, sem exército, apenas com fé e coragem, e impediu a destruição de Roma com um apelo firme e divinamente inspirado. Era o século V. E o Papa salvava uma cidade com o poder da palavra. Séculos depois, Leão III seria o responsável por coroar Carlos Magno, dando origem ao Sacro Império Romano-Germânico. Um gesto político e espiritual que uniu fé e poder de forma definitiva por séculos. Com ele, o Papa se tornava não apenas um guia, mas também uma autoridade sobre reis e impérios. Mais tarde, Leão XIII enfrentaria o mundo moderno com uma inteligência incomum. Foi ele quem escreveu a Rerum Novarum, a primeira grande encíclica social da história, posicionando a Igreja frente à industrialização e à exploração dos trabalhadores. Leão XIII olhou para o mundo em transformação e não teve medo de responder, com doutrina, com justiça, com profundidade. Agora, o mundo se encontra novamente num momento de transição. Crise espiritual, guerras culturais, secularismo acelerado, erosão moral. E diante desse cenário, um novo leão se levanta. Leão XIV. Ele não é herdeiro apenas de um nome. É herdeiro de uma atitude, de um estilo de liderança, de um modo de ser igreja, forte, presente, combativa quando necessário e misericordiosa sempre. Alguns interpretaram sua escolha como ousada. Outros, como provocadora. Mas para os que conhecem a história da Igreja, ela foi perfeitamente coerente. Porque esse Papa já sinalizou, em palavras e gestos, que seu pontificado será moldado por clareza doutrinal, coragem pastoral e ação incisiva. E, sejamos honestos, o nome Francisco, usado por seu predecessor, simbolizou humildade, cuidado com os pobres e simplicidade. Já o nome Leão aponta para um tempo diferente. Um tempo em que a Igreja sente que precisa, mais do que nunca, levantar-se com coragem diante do mundo. Isso não quer dizer abandonar o amor. Pelo contrário, significa amar com a verdade. E nesse ponto, Leão XIV tem sido firme. Tem falado de forma direta sobre temas que muitos evitam. Tem se pronunciado sobre identidade católica, desafios da moral e até mesmo sobre o silêncio cúmplice que contaminou parte da hierarquia. Sua escolha de nome se alinha perfeitamente com tudo isso. Porque não se trata apenas de uma lembrança do passado. Trata-se de um compromisso com o presente. E de um aviso: este pontificado não será passivo. Leão XIV mostra que a Igreja não está morrendo. Está despertando. Não está se escondendo. Está reaparecendo com firmeza. E isso incomoda, sim. Porque toda postura firme desafia quem está acostumado com concessões. Mas também inspira. Especialmente os fiéis que estavam esperando um pastor com voz, com direção, com fibra. E se você chegou até aqui, é porque sente que algo está mudando. Algo profundo. Algo que não se resume a discursos, nem a gestos midiáticos. Algo que começa por um nome, mas que pode redefinir o futuro da Igreja. Comenta aqui. Leão XIV é o Papa da coragem. Vamos mostrar que ainda existem católicos atentos, conscientes e que não têm medo da verdade. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o cenário atual, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa enxergar o poder que existe por trás de um simples nome. Leão XIV não está apenas escrevendo uma nova página na história da Igreja. Ele está abrindo um novo capítulo inteiro. E a pergunta que fica é: você está pronto para viver esse tempo?